Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Rússia e Ucrânia. Qual o impacto no mercado agropecuário? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e os convidados de hoje são o Enio Fernandes, que é consultor de mercado da Terra Agronegócio, e o Lucas Martins, que é assessor técnico da CNA. Sejam bem-vindos, Enio e Lucas. É um prazer estar aqui, sempre bom estar ao lado da CNA. Obrigado, Natália. Ótimo poder compartilhar informações de novo. A gente está com um assunto bem quente aí, né? Bem impactante para o setor. Então, você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Dormimos aí com a incerteza quanto à relação entre a Rússia e a Ucrânia e acordamos, quem acordou mais cedo até, com a notícia da invasão da Rússia à Ucrânia, né? E os mercados financeiro e agropecuário reagiram rapidamente por conta desse ocorrido. É sobre isso e sobre os impactos no mercado agropecuário que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Para começar, contextualizando um pouco, Lucas, comenta com a gente por que Rússia e Ucrânia influenciam tanto os mercados agropecuários brasileiros. Beleza, Natália. A Rússia e a Ucrânia são dois players importantes no agronegócio mundial, principalmente nos fertilizantes, no caso da Rússia. Ela é a segunda maior produtora e exportadora do mundo de nitrogênio e de potássio e a quarta maior produtora e exportadora de fósforo do mundo. Os dois países também são grandes produtores de grãos. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia exporta bastante milho. Então é importante a gente entender isso para entender como que esses conflitos vão influenciar no Brasil. E assim, só de haver uma incerteza de como se desenrolaria essa relação, a gente já foi tendo impactos nos preços dos produtos, né? De matérias-primas e de commodities. Enio, o que você pode trazer para a gente em relação a isso? Como tem se comportado os preços? Como que foi essa reação depois que realmente houve a invasão? Como que isso pode influenciar aí tomada de decisão e os preços aos produtores, né? Tanto de venda da produção quanto relacionado a esses insumos. Pois bem, essa questão ela vai muito além só do agro, né? Se você olhar essa região que a gente está tendo esse conflito, ela é grande fornecedora de energia para toda a Europa. A Europa está passando uma crise de inflação, como todo mundo está passando. Caso esse fluxo de gás natural seja diminuído para a Europa, você vai ter mais força inflacionária lá. E a tendência, quando você tem inflação no mundo, é os bancos centrais subirem a taxa de juros para contrair a economia. Só que quando eu faço isso, eu gero desemprego. Esse é um ponto. Quando eu entro numa batalha, numa guerra, eu tenho que ter atenção aos dois itens. Um é o fornecimento dos meus suprimentos, alimentação. O segundo é energia. A energia a gente já falou. Olhando agora sobre alimento, nós estamos num mundo que está tendo um problema de produção de soja muito importante na América do Sul. A América do Sul representa mais de 50% de toda a soja do mundo. Quando eu olho para o hemisfério norte, abril e maio é o mês que Estados Unidos e Europa vão estar plantando. Eles necessitam de insumos. Esses insumos, principalmente os fertilizantes, vêm dessa região. Grande parte deles vem dessa região. Será que os produtores dessa região vão receber os insumos que compraram? Tem muitos produtores que agora estão comprando esses insumos, estão indo na aquisição desses insumos, com os preços extremamente altos. Porque quem vende esse produto sai da ponta vendedora para avaliar como vai comportar o mercado. Você vai conseguir comprar mais matéria-prima para continuar fornecendo os seus fertilizantes e agroquímicos. Lembro também que quase todos os agroquímicos, ou a grande maioria deles, são oriundos do petróleo ou as suas embalagens são feitas com o subproduto do petróleo. E o petróleo, nesses patamares, eleva o custo. No final do dia, nós temos custo de produção extremamente alto e risco de você não ter margem de sua atividade lá na frente. Os produtores, tanto dos Estados Unidos como da Europa, vão enfrentar esse problema na nossa frente. A situação deles é extremamente grave, extremamente frágil. No Brasil, se essa questão perdurar, nós vamos ter também dificuldades, mas o principal mercado vai ser afetado no mundo é a Europa na questão de energia, na produção de alimentos, e também a América do Norte na aquisição de novos insumos.
Essa questão de energia que você comentou, ela já impactou a produção de insumos como de fertilizantes, né? Que várias plantas na Europa pararam de produzir exatamente pelo alto custo do gás natural. Então, isso já influenciou, de certa forma, esse incremento que a gente viu nos preços de fertilizantes até então. Agora, a gente tinha tido um recuo no início do ano, mais relacionado à questão de demanda um pouco menor, e a gente volta para esse cenário, como você comentou, de bastante incerteza. E puxando o gancho que você falou de suprimento, tem também a questão de combustível, né, Lucas? Que a gente pode ter impactos aí na questão logística também, que acabam influenciando o nosso mercado internamente. Exatamente, Natália. São ótimas informações que o Enio compartilhou com a gente. Quando a gente pensa na questão logística, nós já vínhamos de um período com fretes marítimos elevados, a gente teve um arrefecimento, mas agora o petróleo está decolando novamente. A gente não sabe onde esse preço vai parar ou por quanto tempo ele vai se sustentar elevado da forma como está. A gente tinha no Brasil um cenário, pelo menos até o final de fevereiro, com o dólar caindo, e mesmo assim, com esses novos conflitos, o custo para trazer o fertilizante de outros países até os portos brasileiros deve aumentar. Mas não só isso, o custo de levar os produtos dos portos até os locais onde eles serão utilizados também deve aumentar. A gente passou por um período em que os fertilizantes estavam tendo algumas quedas, principalmente nesse mês de fevereiro. A partir de agora, a gente deve ver essa queda se inverter e começar a virar uma nova alta nos preços dos fertilizantes. E agora, então, vamos falar um pouco sobre como que muda, né, a questão de oferta e demanda de produtos como soja, milho e trigo. Lucas, você pode comentar um pouco para a gente o que vocês têm acompanhado? O que pode ser tendência resultante desse conflito em relação à oferta e demanda? Sim, Natália. Começando com o trigo, a gente já vem de um balanço oferta e demanda bem justo nos últimos anos. A tendência é que isso continue assim e até piore. Como a gente sabe, né, países que entram em conflito, eles tendem a limitar as exportações para garantir o suprimento interno. E a Rússia é uma grande exportadora de trigo e deve, se esse conflito perdurar por alguns meses, essa exportação de trigo deve ser menor. Isso vai fazer com que a oferta de trigo seja menor, aumentando mais ainda os preços dos cereais. O Brasil tem uma produção muito boa de trigo, só que a gente ainda precisa importar trigo da Argentina. O que deve acontecer com o trigo vai ser um aumento nos preços, que deve com certeza influenciar nos preços em que o Brasil paga no trigo argentino. Falando do milho, a Ucrânia é uma importante exportadora de milho, principalmente para a China. A China passou de comprar quase nada de milho para nos últimos 3 ou 4 anos ser a maior importadora mundial de milho. Então vai ser interessante de ver como que a Ucrânia vai lidar com essas exportações de milho e o que a China vai fazer para conseguir suprir toda essa demanda interna pelo cereal que ela tem. A China vai continuar comprando e provavelmente essas compras devem vir dos Estados Unidos, em volumes maiores dos Estados Unidos. É isso aí, mais um ponto aí para a gente ficar atento realmente para o desenrolar, né? E tem alguns desses efeitos que você falou que até a gente fica no radar, né? Porque a gente sabe que vai afetar a questão de oferta, demanda, preço, mas tem outros riscos também que estão um pouco mais distantes do que a gente vislumbra em relação ao impacto disso, que não só o agro é afetado, né, Enio, nesse sentido. Eu falo que esse conflito, se ele perdurar, a gente tem que ver se ele vai perdurar, né? Mas ele perdurando, todo mundo vai ser afetado. Se você produz tomate no interior de São Paulo, ou se você mora no Vale do Silício, ou se você mora em Nova York, ou se você mora na Europa, ou na Ásia ou na África, todo mundo vai ser afetado. Por quê? Porque a cadeia de suprimento sofre uma interrupção ou uma elevação de custo. E isso gera inflação num mundo que já está com extrema inflação, né? É só você ver o que está acontecendo com o dólar hoje no Brasil e com o dólar hoje em vários lugares do mundo, né? Todo mundo buscando refúgio em títulos seguros. E o título mais seguro do mundo são os treasuries norte-americanos, né? Então, a moeda sai desses países, o dólar sai desses países e migram para os Estados Unidos, procurando uma economia segura e um risco menor. Isso gera inflação. Para controlar a inflação, os governos vão tentar restringir um pouco o desenvolvimento, né? E aí você contrai a economia. Isso gera desemprego, isso gera insegurança no momento
que as commodities agrícolas estão em alta. O custo de alimentação, o custo de energia aumenta e a renda contrai. Isso dá uma instabilidade social muito forte. Repito, logicamente que os países da OTAN, do Ocidente, vão usar sanções muito duras contra a Rússia. A Rússia vai sofrer bastante, mas do nosso ponto de vista, a região que mais vai sofrer, mais vai ser impactada é a Europa. Quando falta-se energia, quando a importação de alimento cai, eu preciso tomar algumas atitudes muito duras para dar equilíbrio ao sistema. Imagine, se você mora no país da Europa, você tem que importar carne, café, açúcar, soja, milho, trigo, a sua produção é bem menor do que você demanda. Num cenário desse, de alta das commodities agrícolas, alta das commodities energéticas e custo do marido subindo, a situação não é confortável. É isso mesmo, né? A gente está diante de um cenário de insegurança, de incerteza, tudo que não esperávamos, né? Já depois de tanto tempo vivendo numa pandemia, com tanto impacto em questões econômicas, também em emprego. Então, realmente, daqui para frente, a gente acompanhar se isso vai perdurar. Impactos já estão sentidos e podem ser ainda intensificados, né? Como que a gente falou aqui, combustíveis, energia, produção de matéria-prima, fornecimento, o preço dos produtos, né? A questão de inflação aí. E aí, Enio, eu queria que você falasse um pouco diretamente com o produtor, sabe? O que o produtor pode fazer no momento de tanta volatilidade de preços, incerteza e uma certa falta de previsibilidade quanto aos próximos meses, daqui a pouco uma outra safra que está aí para ser colhida, né? Outra plantada no inverno. O que você daria assim de direcionamento, de luz, orientação mesmo, para que esses produtores possam fazer uma gestão melhor, ficar num ambiente um pouco mais previsível dentro do que ele pode fazer, né? Já que o cenário externo a gente realmente vai acompanhar e ver como que vai se desenrolar. Excelente sua pergunta, e por incrível que pareça, a resposta é fácil. Para quem está colhendo agora e tem acesso ao grão, nós temos que lembrar que a região, o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina está tendo uma seca extremamente grave, né? Então, por mais alto que estejam os preços, ele não vai conseguir fechar suas contas. Aí a questão ali é dar suporte a esses produtores, tanto no crédito quanto para a próxima safra. Ali é uma situação extremamente frágil. Quando a gente olha no centro e sul do Brasil, as produtividades são boas. Se você tem boas produtividades, hoje você já tem um custo dessa safra que você está colhendo, ou deveria ter. Nos atuais preços, você tem boas margens. Aí é vender escalonadamente, tentando maximizar suas margens neste ano. Essa resposta é fácil. Agora, o momento de vender, se você vai acertar a mosca, o olho da mosca, aí é uma questão muito pessoal. Mas hoje a sua operação dá lucro e daqui para frente você teve boas oportunidades e continuará tendo. Quando a gente olha para a próxima safra, aí você tem que tomar muito cuidado, você tem que buscar segurança. Se a incerteza é muito grande, eu tenho que ter segurança. Como que eu consigo a segurança? Eu pego o preço da minha soja futura ou em dólar em reais e tento cruzar com o preço do insumo que eu estou comprando agora. Se eu comprei cloreto de potássio, por exemplo, e a relação cloreto de potássio e valor da soja é saudável, a relação de troca está abaixo dos últimos anos, está abaixo dos últimos 5 anos, ou está na média dos últimos 5 anos, e isso lhe dá lucro, faça a operação. Aí você, não importa se a soja vai a 300, se ela vai a 200 ou se ela vai a 100. Essa relação te deu o resultado. No momento que você fez a operação, que você pagou no produto e vendeu a soja, você está tendo lucro. E lembre-se, lucro não quebra ninguém. O único ponto de observação nessa estratégia é você escolher com muito esmero o seu parceiro. Por quê? Muitos distribuidores, dealers e multinacionais que vão te vender esse produto, vão fazer essa relação de troca para você, ou você vai comprar o produto e vender soja no mercado, você vai construir essa relação de troca, eles podem não entregar um produto para você. Caso o preço suba demais, eles podem afirmar que não tem um produto, ou eles podem afirmar que não tem um produto e vender para outro. Você tem que escolher o seu parceiro com esmero, ver se nos últimos tempos, nos últimos anos, ele cumpriu o que falou. Nós tivemos crise em 2020, 2021, e alguns parceiros entregaram sim os produtos vendidos, mesmo a preços inferiores que agora.
Isso é uma relação de fidúcia, de credibilidade, você acreditar. Se você tiver um bom parceiro, se você acredita nesse parceiro e a relação preço futuro da soja com o insumo agora e da margem, é momento de você trabalhar com essas operações casadas. Você está gestando o seu risco, protegendo sua margem. É isso, né? Enquanto a gente acompanha o desenrolar desse conflito, o produtor aí consegue realmente fazer a conta, avaliar essa média, igual você falou, da relação de troca dos últimos anos, ver se é um momento para ele fazer novas aquisições ou novas comercializações da produção. E a gente continua acompanhando e torcendo para que isso não se estenda e que, de novo, o agro possa ter um bom posicionamento aí e enfrentar esse desafio mais uma vez, gerando resultados positivos e positivos também dentro da propriedade, né, do produtor rural. Então, chegamos ao final. Obrigada, Lucas. Obrigada, Enio, pela participações, informações valiosas. Continuaremos acompanhando e vamos ver como que fica esse desenrolar. É um prazer estar aqui. Um abraço, Lucas. Um abraço, Natália. É uma excelente oportunidade para a gente trocar ideia. É um prazer estar junto com a CNA. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, Natália. Obrigado, Enio. Vamos aguardar para ver quais serão os próximos capítulos. Torcendo para que os impactos se reduzam. E aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.